Se Jesus perguntasse para você, quem os povos dizem sobre mim? Ou melhor, se ele fosse mais incisivo e perguntasse, e você? Quem você diz quem eu sou? Quem eu sou para você? É sobre essas perguntas que iremos refletir hoje. Fique conosco até o final e eu creio que, pela graça de Deus, todos nós seremos abençoados com a resposta dessas perguntas. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou Gilberto e seja bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia, um canal onde trazemos constantemente reflexões da Palavra de Deus, estudos sobre doutrinas, e eu creio que muitas pessoas têm sido abençoadas com a explanação da Palavra de Deus. Se essa é a primeira vez que você se encontra no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, curta, não deixe de acionar o sininho para que quando a gente postar outros vídeos você venha a ser notificado. Hoje estaremos falando sobre quem é Jesus, o que os povos dizem sobre Jesus. Fique conosco até o final. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o 17, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava passando, como a gente viu, nas cercanias de Cesareia, e ele faz uma pergunta bastante curiosa aos seus discípulos, perguntando quem os povos dizem a respeito de Jesus Cristo, que os povos, tanto de Israel como os outros povos que eram vizinhos de Israel, o que estavam falando, o que eles pensavam a respeito de Jesus. A resposta dos discípulos, a verdadeira confusão da visão míope, opaca dos povos a respeito de Cristo. Para os povos, Jesus era um simples profeta. E havia confusão, alguns diziam que era Jeremias, outros diziam que era Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Essa confusão não se restringiu à época de Cristo. Essa confusão a respeito da pessoa de Jesus Cristo durou toda a história da humanidade, até os dias de hoje. Se a gente fazer uma pesquisa sobre o que os povos durante a história falaram sobre Cristo, o que pensaram sobre Cristo, a gente vai ver uma gama de respostas. Para alguns, Jesus foi o primeiro socialista. Para outros, Jesus era apenas um líder espiritual. E outros, Jesus era um espírito evoluído, um profeta, como a gente viu nos tempos dele. Alguns até chegaram a dizer que Jesus era Beelzebul, o príncipe dos demônios. Com isso, a gente pode ver que o mundo não tem uma visão correta, perfeita e principalmente verdadeira a respeito da pessoa e da missão de Cristo. Diante dessa pergunta e da resposta que os discípulos trazem para Cristo, Cristo faz a mesma pergunta, mas agora ele muda o alvo. Agora o alvo não são os povos, agora o alvo são os seus discípulos. O alvo é aqueles que constantemente estavam com Cristo, que viviam 24 horas na presença de Cristo. Eles possuíam um relacionamento que nenhum daqueles que vinham até Cristo tinham. Então ele pergunta: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Eles não passam 24 horas comigo, vocês passam. Então qual é a opinião de vocês? Qual é a resposta de vocês para quem eu sou para vocês? E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente pode ver a grande diferença entre o que os povos pensam de Cristo e o que a igreja fala de Cristo.
A gente pode ver a resposta do mundo e a resposta da igreja representada pelos apóstolos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa confissão de Pedro, eu quero levantar algumas questões. Primeiramente, a resposta ou a confissão de Pedro não era resultado de sua teologia profunda judaica. Não, nem tampouco era resultado de uma mente inquiridora ou de uma razão excepcional. A resposta ou a confissão de Pedro foi por revelação. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, tu és abençoado, Simão, porque não foi carne e nem sangue, ou seja, não foi a capacidade humana que te revelou essa verdade, mas meu Pai que está no céu. Portanto, conhecer a respeito de Cristo, ter fé, uma fé verdadeira em Cristo, não vem da capacidade humana, mas vem de Deus. Em João capítulo 6, 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus está falando para os seus seguidores, mostrando que o homem por si só não tem a capacidade, poder de ir a Cristo por ele mesmo. Ele precisa de um poder fora dele para o atrair, conduzir, o levar até Cristo. E esse poder vem de Deus. Ir até Cristo é ir com fé a Cristo, confiando em Cristo, confiando no seu sacrifício, confiando que Ele é o único e suficiente que pode nos salvar, nos redimir, nos trazer paz com Deus. E essa capacidade não vem nossa, vem de Deus. Assim como Pedro não tinha capacidade de trazer aquela resposta convincente, aquela resposta verdadeira sobre a pessoa de Cristo por ele mesmo, assim também ninguém pode ir a Cristo sem o poder do Pai, sem o Pai levar, sem o Pai conceder fé, sem o Pai regenerar. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para a confissão de Pedro. Pedro lhe diz: tu és o Cristo. Cristo significa ungido, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia 3 classes de pessoas que eram ungidas por Deus: reis, sacerdotes e profetas. Cada um desses era separado, ungido, consagrado para ser servo do Senhor para com o seu povo. Eles eram como se fossem pastores de Israel. Mas só que cada um deles no Antigo Testamento eram sombras daquele que viria, ou seja, daquele homem que viria, que exerceria esses 3 ministérios. E isso se cumpriu na pessoa de Cristo. Cristo é rei, Cristo também foi sacerdote, ou é sacerdote e também profeta. Cada um desses ministérios, se eu posso dizer assim, se cumpriu de uma maneira plena e completa em Cristo. Como rei, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como profeta, ele é aquele que cumpre a promessa de Moisés, o qual disse que viria um profeta semelhante a ele e que os judeus deveriam escutar. E como sacerdote, ele é o sumo sacerdote da nossa alma, aquele que está sempre pronto para interceder por aqueles que a ele se chegam. Também Pedro ele não diz somente que ele é Cristo, mas também que ele é o Filho de Deus. E isso eu me lembro na passagem de Mateus 3,17, que diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Jesus, como Filho de Deus, ele tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus de Deus, luz da luz. Ele tem a mesma natureza de Deus. E como Deus, ele criou todas as coisas, e tudo que existe veio por intermédio dele. Ele é o Verbo de Deus, a palavra, o agente pelo qual todas as coisas vieram a existir. E também como filho, ele não somente criou todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas. Veja comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é ungido de Deus.
Jesus é o Filho de Deus. Quem sabe você esteja pensando ou dizendo: eu creio em tudo isso que você me falou, Gilberto. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é merecedor da nossa adoração. Todavia, quando fazemos uma análise mais profunda a respeito de nós mesmos, das nossas prioridades, das nossas escolhas, principalmente do nosso estilo de vida, concluímos que aquilo que falamos está totalmente divorciado de como vivemos. Jesus não é o nosso Salvador. Jesus não é amado como deveria ser. Jesus, quando precisamos escolher entre obedecê-lo, entre pautar a nossa vida em sua palavra e aquilo que nós desejamos e queremos, ou a maioria das vezes escolhemos fazer a nossa vontade, não a vontade de Cristo. E assim, portanto, tudo aquilo que falamos, como Jesus é o nosso Salvador, Jesus é Deus, Jesus é tudo na minha vida, cai por terra. É por isso que nós devemos sempre fazer uma análise profunda, verdadeira, sincera. Nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos, como Jonathan Edwards falava, para que a gente não venha ser hipócritas, dizer algo e viver outra coisa. E naquele grande dia, a gente escutar dos lábios de Jesus aquelas terríveis palavras como: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que Deus nos revele, abra os nossos olhos, nos conceda a verdadeira fé, a fé que nos leve a amar a Cristo de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor venha manifestar a glória e a majestade do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, que é também homem, que é o Salvador, aquele que deve ser sim tudo em todos os nossos desejos e anseios. Veja, meu amado amigo, meu amado irmão, minha amiga, minha irmã, que no último dia de nossa vida, o que vai fazer a diferença não é se você teve uma religião, se você teve uma família bem estruturada ou se você foi um bom filho, uma boa esposa, uma boa filha ou um bom marido. Não. O que vai fazer a diferença é o que você fez com Cristo, como você viveu em relação à verdade sobre a pessoa de Cristo. Pense nisso. Muito obrigado por você ter ficado até agora conosco e que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a fé salvífica, a fé verdadeira, a fé que te leve a viver para Cristo, amar a Cristo e glorificar somente a Cristo. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.